Existe uma diferença brutal entre quem constrói riqueza e quem apenas sonha com ela. E essa diferença não está no salário, na herança, no diploma ou na sorte. Está em algo muito mais profundo e invisível, na forma como essas pessoas enxergam o dinheiro. Não é sobre o que elas fazem com o dinheiro. É sobre o que elas pensam sobre ele antes mesmo de tocá-lo. É sobre a estrutura mental que orienta cada decisão, cada escolha, cada movimento financeiro. E enquanto você não entender essa estrutura, vai continuar agindo como a maioria, trabalhando muito, ganhando pouco, gastando tudo e se perguntando por que nunca sai do lugar. A verdade é que a pessoa rica não sabe mais matemática do que você. Ela não tem acesso a informações secretas. Ela não nasceu com um dom especial para lidar com dinheiro. O que ela tem é uma lente diferente, uma forma de interpretar a realidade financeira que é radicalmente oposta à sua. E é essa lente que faz toda a diferença, porque dinheiro não é uma questão técnica, é uma questão de percepção, e percepção guia comportamento, e comportamento repetido ao longo do tempo gera resultado. Este roteiro não vai te ensinar a ficar rico, vai te mostrar o que impede você de construir riqueza. Vai desmontar as crenças que você carrega sem questionar. Vai expor os padrões mentais que te mantêm preso no mesmo ciclo financeiro, mês após mês, ano após ano. E no final, vai te dar um caminho claro, realista e aplicável para começar a pensar de forma diferente. Não como promessa, como processo. A primeira coisa que você precisa entender é que a pessoa rica vê o dinheiro como ferramenta, não como objetivo. Enquanto você passa a vida inteira querendo ter dinheiro, ela está preocupada em usar dinheiro. Pode parecer sutil, mas essa diferença é gigantesca. Porque quando você quer ter, você acumula, guarda, segura. Quando você quer usar, você movimenta, investe, constrói. Ter dinheiro parado não gera riqueza. Gera conforto emocional, talvez, mas não gera crescimento. E a pessoa rica entendeu isso antes de você. Ela não trabalha para juntar dinheiro. Ela trabalha para fazer o dinheiro trabalhar por ela. Isso significa que cada real que entra na mão dela tem uma função. Ou vai para investimento, ou vai para aquisição de ativo, ou vai para desenvolvimento de capacidade. Nada fica parado. Nada é desperdiçado em consumo vazio. Enquanto isso, você usa o dinheiro para pagar contas, comprar conforto e sustentar um padrão de vida que consome tudo o que você ganha. E no final do mês, não sobra nada. E se não sobra nada, não tem o que investir. E se não tem o que investir, não tem como crescer. E assim você fica, girando na roda, trabalhando para pagar o hoje, sem construir o amanhã. Mas por que isso acontece? Porque você foi ensinado a ver o dinheiro como recompensa. Você trabalha, recebe, gasta. Trabalha, recebe, gasta. Esse é o ciclo. E ele parece natural, óbvio, inevitável. Mas não é. É condicionamento. Você foi treinado, desde criança, a associar dinheiro com consumo. Ganhou mesada? Compra bala. Recebeu presente? Gasta. Trabalhou? Merece gastar. E esse padrão se repete até a vida adulta. Você recebe o salário e imediatamente pensa: o que eu vou fazer com esse dinheiro? E a resposta sempre envolve gastar. Pagar, comprar, resolver, consumir. Nunca envolve construir. A pessoa rica, por outro lado, foi ensinada ou aprendeu sozinha a ver o dinheiro como semente. Cada real é uma semente que pode virar uma árvore. E árvore dá fruto. E fruto dá mais semente. Mas se você come a semente, acabou. Não tem árvore, não tem fruto, não tem multiplicação. E é exatamente isso que você faz. Come a semente. Todo mês, todo ano. E reclama que não tem árvore. Agora, tem outro ponto que ninguém fala, mas que é fundamental. A pessoa rica entende que dinheiro é consequência, não causa. Ela não fica obcecada em ganhar mais dinheiro. Ela fica obcecada em gerar mais valor. Porque ela sabe que dinheiro é apenas a forma como o mercado remunera. Valor. Se você gera pouco valor, ganha pouco. Se você gera muito valor, ganha muito. Simples assim. Mas você não pensa nisso. Você pensa em quanto eu vou ganhar antes de pensar em
Quanto valor eu posso entregar? E por isso você fica preso. Porque você está focado na saída, não na entrada. E quem foca na saída sem controlar a entrada nunca cresce. A pessoa rica se faz perguntas diferentes. Ela não pergunta, quanto isso custa? Ela pergunta, quanto isso vale? Ela não pergunta, quanto eu preciso ganhar para comprar isso? Ela pergunta, o que eu preciso construir para que isso deixe de ser relevante? São lógicas opostas. Você pensa em preço. Ela pensa em valor. Você pensa em ganhar para gastar. Ela pensa em construir para não precisar. E aqui entra um dos conceitos mais importantes e talvez o mais ignorado. A pessoa rica não tem medo de gastar, mas ela gasta com o que traz retorno. Ela não é sovina. Ela não vive mal. Ela não se priva de tudo. Mas cada gasto dela tem uma lógica. Se ela vai pagar por um curso, não é porque está investindo em si mesma de forma genérica e emocional. É porque ela calculou que aquele curso vai gerar um retorno específico, uma habilidade que aumenta sua capacidade de entrega, que aumenta seu valor no mercado, que aumenta sua renda. É matemática. É estratégia. Não é autoajuda. Já você gasta por impulso, por emoção, por comparação. Você vê alguém com algo, quer ter também. Você sente vontade, compra. Você está triste, compra. Você está feliz, compra. O consumo virou resposta emocional para tudo. E enquanto isso, a pessoa rica está comprando ativos, está comprando tempo, está comprando capacidade, está comprando alavancagem. Ela não compra para sentir, ela compra para crescer. Outro ponto crítico. A pessoa rica vê o erro como custo de aprendizado. Ela não tem medo de perder dinheiro. Ela tem medo de não aprender. Então, quando ela investe em algo e perde, ela analisa, entende o que deu errado, ajusta e tenta de novo. Já você, quando perde, desiste. Ou pior, usa a perda como justificativa para nunca mais tentar. Ah, eu investi e perdi. Investimento é furada. Não. Você que não soube investir. A pessoa rica sabe que perda faz parte, mas ela não perde por ignorância. Ela perde por risco calculado. E isso faz toda a diferença. Ela também entende algo que você ainda não captou. Dinheiro é neutro. Não é bom nem ruim. Não é sujo nem limpo. Não corrompe, nem enobrece. É ferramenta. E ferramenta serve para quem sabe usar. Se você tem um martelo e não sabe usar, vai machucar o dedo. Mas o problema não é o martelo. É você. O mesmo vale para dinheiro. Se você não sabe usar, vai se machucar. Vai se endividar. Vai gastar mal. Vai se frustrar. Mas o problema não é o dinheiro. É a sua relação com ele. E enquanto você não entender isso, vai continuar culpando o dinheiro, o sistema, a economia, os ricos. Vai continuar procurando o inimigo fora quando o problema está dentro. Está na sua cabeça, na forma como você pensa. E pensamento ruim gera decisão ruim. E decisão ruim, repetida, gera vida ruim. A pessoa rica também sabe esperar. Ela tem paciência estratégica. Ela planta hoje para colher daqui a 5, 10 anos. Ela não espera resultado imediato, porque ela entende que construção leva tempo. Enquanto isso, você quer resultado agora. Quer investir hoje e ficar rico amanhã. E como isso não acontece, você desiste. Você quer o atalho, quer o hack, quer a fórmula mágica. Mas não existe. Existe processo. Existe consistência. Existe tempo. E a pessoa rica aceita isso. Você não. E tem mais. Ela não se compara. Ela não fica olhando o que o vizinho tem, o que o colega comprou, o que o influencer está ostentando. Ela tem os próprios objetivos, o próprio ritmo, a própria régua. Porque ela sabe que comparação é o caminho mais rápido para a frustração. Você nunca vai ter o suficiente se estiver medindo o suficiente pelo padrão dos outros. Sempre vai ter alguém com mais. Sempre. E se você basear sua satisfação nisso, nunca vai estar satisfeito. Mas a pessoa rica não joga esse jogo. Ela não está competindo com ninguém. Está construindo para ela. E isso muda tudo. Ela também separa a emoção de decisão. Quando ela vai investir, não é porque sente que vai dar certo. É porque analisou,
estudou, entendeu o risco, calculou o retorno esperado. Já você investe na emoção. Ou pior, investe porque alguém falou que era bom, porque viu no YouTube, porque o amigo ganhou. Você terceiriza a decisão. E, depois quando perde, culpa quem indicou. Mas a responsabilidade é sua. Sempre foi. A pessoa rica sabe disso. E por isso, ela não decide no improviso. Ela decide com base em informação. E informação, para ela, não é opinião. É dado. É análise. É contexto. E aqui vai um ponto que dói. A pessoa rica não tem pena de si mesma. Ela não fica se lamentando sobre a origem, sobre a dificuldade, sobre a falta de oportunidade. Ela não usa a história como desculpa. Ela usa como combustível. Porque ela sabe que lamento não constrói nada, só paralisa. Já você vive relembrando o que não teve, o que não recebeu, o que não conseguiu, e usa isso como justificativa para não agir. Ah, mas eu não tive estudo. Ah, mas eu não tive apoio. Ah, mas eu nasci pobre. Tudo verdade. Mas e daí? O que você vai fazer com isso? Vai ficar reclamando ou vai construir? Porque a pessoa rica, muitas vezes, também começou sem nada. A diferença é que ela não ficou parada chorando. Ela agiu. Com pouco, com muito, com o que tinha. E foi construindo. Agora vamos detonar as crenças que te impedem de pensar como alguém que constrói riqueza. Crença número 1. Rico é quem ganha muito. Errado. Rico é quem guarda muito. Tem gente ganhando 15 mil e vivendo no vermelho. Tem gente ganhando 5 mil e construindo patrimônio. A diferença não está na entrada. Está na gestão. Você pode ganhar uma fortuna, mas se gastar tudo, você não é rico. Você é um pobre com salário alto. Riqueza não se mede pelo que entra. Se mede pelo que fica. E o que fica só existe quando você decide conscientemente fazer ficar. Não vai ficar sozinho. Nunca fica. Você precisa separar, precisa proteger, precisa investir. E isso não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com o que você faz com o que ganha. Crença número 2. Eu preciso ganhar mais para começar a investir. Mentira. Você precisa começar a investir para ganhar mais. Porque investimento não é só dinheiro em aplicação financeira. É investimento em você, em capacidade, em rede, em saúde, em conhecimento. E isso você pode fazer com pouco. Pode começar com R$100, com 50, com 20. O valor não importa. O que importa é o hábito, é o padrão. É você treinar seu cérebro para entender que parte do que entra não é para gastar, é para multiplicar. E quando você faz isso com pouco, vai fazer com muito. Mas se você esperar ter muito para começar, nunca vai começar. Porque muito é relativo. E sempre vai ter uma desculpa. Crença número 3. Rico não trabalha, só vive de renda. Rico trabalha. E trabalha muito. A diferença é que ele não vende só o tempo. Ele vende resultado. Ele vende produto. Ele vende propriedade intelectual. Ele vende sistema. Ele construiu fontes de renda que não dependem exclusivamente da presença física dele. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu porque ele trabalhou, durante anos, para construir isso. Enquanto você trabalhava para pagar conta, ele trabalhava para construir ativo. Enquanto você descansava no fim de semana, ele estudava, criava, testava. Não porque ele é melhor, porque ele priorizou diferente. E prioridade no longo prazo define destino. Crença número 4. Investir é para quem entende de economia. Investir é para quem quer aprender. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo que investe começou sem saber. A diferença é que uns pararam para estudar e outros continuaram achando que não é para mim. Você tem internet. Tem acesso a livros, cursos, vídeos, artigos, podcasts. Tem informação gratuita aos montes. Se você não sabe, não é por falta de acesso. É por falta de interesse. Ou por medo, ou por preguiça, mas não joga a culpa na complexidade, porque tem gente que começou com menos recurso que você e hoje entende mais, porque decidiu aprender. Crença número 5. Dinheiro não traz felicidade.
Essa é a favorita de quem não tem dinheiro. E é uma meia-verdade perigosa. Dinheiro não traz felicidade emocional profunda, verdade, mas traz segurança, traz liberdade, traz opção, traz dignidade, traz qualidade de vida. E isso não é pouca coisa. Quem fala que dinheiro não importa, nunca passou aperto de verdade. Nunca teve que escolher entre remédio e comida. Nunca ficou refém de um emprego horrível, porque não tinha reserva para sair. Dinheiro não é tudo, mas é importante. E fingir que não é só te mantém na pobreza. Com orgulho, talvez, mas na pobreza. Crença número 6. Rico explorou alguém para chegar lá. Alguns ricos, sim, mas a maioria não. A maioria construiu. Vendeu algo que as pessoas queriam. Resolveu um problema. Gerou valor. E foi remunerado por isso. Você pode não gostar do sistema. Pode achar injusto. Pode questionar. Tudo válido. Mas usar isso como desculpa para não agir é covardia intelectual. Porque você está generalizando para se proteger. Está criando um inimigo imaginário para justificar sua inércia. E enquanto isso, continua pobre, continua reclamando, continua sem construir. E o pior, continua se sentindo moralmente superior. Por isso. Mas superioridade moral não paga conta, não dá segurança, não constrói futuro. Crença número 7. Vou esperar a oportunidade certa. Não existe oportunidade certa. Existe oportunidade. E você que transforma em certa ou errada, dependendo do que faz com ela. A pessoa rica não espera. Ela cria. Ela age. Ela testa. Ela erra. Ela ajusta. Ela avança. Já você, espera. Espera o momento perfeito. Espera ter mais dinheiro. Espera ter mais segurança. Espera. 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 E enquanto espera, o tempo passa, as oportunidades somem. E você continua no mesmo lugar. Porque a oportunidade não bate na porta. Você que precisa abrir a porta e sair procurando. Então, o que você pode fazer hoje para começar a pensar diferente? Primeiro, pare de romantizar pobreza. Não tem virtude em ser pobre. Não tem nobreza em passar dificuldade. Não tem honra em viver apertado. Pare de usar a falta de dinheiro como identidade. Pare de se orgulhar de não ligar para dinheiro. Porque você liga. Todo mundo liga. A diferença é que uns assumem e agem e outros fingem que não importa e ficam presos. Assuma que você quer dinheiro. Assuma que você quer segurança. Assuma que você quer liberdade. E então, haja de acordo. Segundo, estude. De verdade. Não estudo genérico, estudo focado. Pega um tema. Investimento em renda fixa. Estuda. Lê 3 artigos. Assiste 2 vídeos. Lê um capítulo de livro. Entende. Testa. Depois, pega outro tema. Fundos imobiliários. Repete. E assim vai. Você não precisa saber tudo. Precisa saber mais do que sabe hoje. E todo mês, você aumenta esse conhecimento. Em um ano, você vai saber mais do que 90% das pessoas. E conhecimento gera decisão melhor. E decisão melhor gera resultado melhor. Terceiro, mude sua relação com o consumo. Pare de comprar para impressionar. Pare de comprar para preencher vazio. Pare de comprar porque está entediado. Compre o que agrega. Compre o que retorna. Compre o que constrói. E o resto, ignora. Você não precisa de metade do que tem. E não precisa de 90% do que quer. Mas você acha que precisa, porque confundiu desejo com necessidade. E enquanto não separar os dois, vai continuar gastando tudo. E não vai sobrar nada para investir. Quarto, construa uma reserva de emergência. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer plano, tenha uma reserva. 6 meses de custo fixo. Guardado. Intocável. Isso não é investimento. É segurança. É oxigênio. Porque enquanto você não tiver